tarde, com a proteção de Deus, vamos declarar aqui aberta a nossa audiência pública para a discussão da mensagem executiva da criação do Parque do Morro do Morcego. Eu gostaria de chamar aqui para a composição da mesa o vereador Daniel Marques, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, também o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson, a Fabiana, representando também o Meio Ambiente, diretora das Áreas Verdes, e a Maria também, representando a Secretaria de Meio Ambiente, engenheira ambiental. Saudar a presença de todos. O pessoal já está online? Algumas pessoas online, mas aqui a Cíntia representando o mandato do vereador Paulo Eduardo Gomes, Ricardo representando o mandato do vereador Daniel Marques, Zeca, subsecretário de governo, então aqui o nosso Zic, esse baluarte aqui da nossa cidade, da pauta do meio ambiente, da sustentabilidade, Edinaldo do meu gabinete, Luiz também, que é um grande ativista da pauta da sustentabilidade do meio ambiente, agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos aqui para discutir, né, a mensagem executiva que trata da criação do Morro do Morcego. Nós já fizemos uma votação aqui em primeira discussão e foi unânime a votação, né, no sentido de criarmos esse parque. Denota um pouco a importância dessa matéria, mais um parque criado aqui na nossa cidade, uma área, para quem não conhece, certamente vai ter a oportunidade de conhecer, uma área exuberante aqui da cidade de Niterói. E aquilo que a gente sempre conversa, né, Daniel? Sempre quando o município cria mais um parque, impõe que nós tenhamos que falar sobre o uso adequado desse parque. E por isso também estamos aqui, né, para conversar sobre o uso adequado de mais um parque da cidade. Lembrando que a nossa cidade já tem mais de 50% do seu território ambientalmente protegido, e esse vai ser um parque que as pessoas vão poder ali usufruir, vão poder aproveitar, porque é um parque que tem um potencial turístico muito forte. Então, eu tenho certeza que essa foi uma matéria que o governo acertou em cheio. E a gente queria aqui, né, ouvir. Né? A audiência pública serve para que nós possamos ouvir a opinião das pessoas de modo que a gente possa avançar. Então, eu queria aqui passar a palavra para o secretário Rafael, para que possa passar um pouco das suas impressões em relação ao Parque do Morcego e a gente dar sequência à nossa audiência. Boa tarde, vereador Leandro. Boa tarde, vereador Daniel, Maria, Fabi, todos os presentes. Como bem dito pelo vereador Leandro, é uma conquista. Nossa cidade, como é dito, mais de 50% do seu território ambientalmente protegido. Nós possuímos 10 unidades de conservação na cidade. Temos avançado muito na pauta da sustentabilidade. E hoje, com a criação de um parque, vejo o Zic aqui, um grande voluntário, que contribui muito na gestão lá também do Parnite, dos demais parques. Como bem falado, Leandro, a gente está aqui para ouvir, para dar o melhor uso. A gente sabe do potencial ali turístico, de geração de renda. É uma área que foi desapropriada há pouco tempo e a população agora vai poder usufruir um pouco daquela grande joia ali na área de Jurujuba. Nós temos ali algumas vocações que serão daqui a pouco apresentadas pelas nossas técnicas da Secretaria e esperamos que a gente tenha qualidade na gestão, esperamos que a gente tenha realmente um equipamento público de qualidade, agregando todos os seus usos e sempre imperando a sustentabilidade no seu uso, né? Então, eu acredito que Niterói só tem a ganhar. Estamos aqui para ouvir as contribuições de todos. Perfeito, secretário. Passar a palavra agora para a Fabiana, representando Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente. Ela vai fazer a apresentação? Vou apresentar eu e Maria Carolina. Tá. Bom, eu consigo. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação sobre a proposta de criação do Parque Natural Municipal Dora Reis de Negreiros, né, Morro do Morcego. É uma apresentação que foi realizada também em consulta pública na região, que já foi realizada em novembro do ano passado. Foi a consulta pública com a sociedade local, né, com a população do entorno do parque.
teve uma presença bastante expressiva, e eu vou passar agora para vocês o que discutimos nessa consulta pública já foi realizada. É um resumo, né, é um breve resumo do que já consta no estudo técnico, que foi elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente para a criação da proposta de criação do parque e que pode ser disponibilizada para quem tiver interesse, que tem as informações mais detalhadas do que eu vou passar aqui para vocês. Aqui é só um sumário de como vai ser abordada essa proposta, né, a contextualização, a metodologia utilizada, a caracterização da área, o tópico de recategorização de unidades de conservação, porque parte da proposta, né, do parque é uma área que já fazia parte de uma outra UC, que é uma APA, a justificativa para a criação dessa unidade, a definição dos limites, de oportunidades e conflitos e a organização administrativa e orçamentária proposta para essa UC e as considerações finais. Pode passar. Só um minuto, Fabi. Diga. O promotor não está conseguindo entrar no link. Gustavo, o link que está disponibilizado foi esse último que a gente mandou? É o último? Porque o promotor está dizendo que não está conseguindo, o promotor de justiça, o doutor Leonardo, não está conseguindo acessar. Você pode ver isso para mim aí? É avisar o promotor. Eu vou mandar aqui. Só um minutinho, Fabiano, por favor. O Bira, aí não aparece ele tentando entrar. Eu estou mandando para ele aqui. Com esse? Manda para a gente ver se é o mesmo. Doutor Leonardo nos ouve? Tá. Tudo bem? Ok. Tá, mas está ouvindo, Mas né? está ouvindo. Tá ok. Então vamos dar prosseguimento aqui. Saudar a presença do vereador e líder de governo, Rodrigo de Carvalho. Vamos dar seguimento aqui à nossa apresentação. Bom, em relação à contextualização da área do parque, ela se encontra em uma área urbana, localizada no bairro de Jurujuba. Como o secretário Rafael falou, Niterói hoje possui pouco mais de 50% do seu território coberto por áreas protegidas. Essa área, ela possui forte influência marítima. Ela, atualmente... Está falhando. Parte da área proposta para o parque, ela já fazia parte de uma outra unidade de conservação, que é a APA da Fortaleza de Santa Cruz, né, do Morro do Morcego, dos Fortes do Pico e Rio Branco, que é uma unidade de conservação de uso sustentável. Ela é uma área de transição da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica pela Unesco. Ela é uma paisagem do Rio de Janeiro que foi intitulada em 2002 pela ONU como Patrimônio Mundial Paisagem Cultural. Essa paisagem, ela proporciona
é uma grande apreciação dos seus elementos históricos, naturais, culturais do nosso município. Ela abriga também ecossistemas de Mata Atlântica e possui grande importância geomorfológica. Então, ali, nesse mapa, são os zoneamentos que, pelo plano de manejo, né, que foi realizado da APA do Morcego, né, da Unidade de Conservação Sustentável. Então, esse é o zoneamento interno dessa APA. Então, em verde são as áreas de ZCVS que continham descritas no plano de manejo da APA. Pode passar. Bom, para a metodologia para a elaboração do estudo técnico, né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente, no momento de elaborar o estudo técnico e definir quais seriam os limites para o ser proposta, foram considerados aspectos relacionados às suas características ambientais, físicas e socioeconômicas, históricas e culturais e fundiárias da área que se pretendia incluir no parque proposto. Então, foi realizado um mapeamento das zonas estabelecidas tanto pelo plano de manejo da APA do Morro do Morcego e também pelo plano urbanístico, né, da Praia da Bahia, que impera ali sobre essa região. Esse processo para a criação do parque foi iniciado em 2018 dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Pode passar. Com o objetivo de identificação, né, do parque, já criar uma identidade visual, já foi desenvolvida pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura o logotipo para esse parque, né? Então, ele tem um apelo principalmente ao seu afloramento rochoso, né, do Morro do Morcego. Então, é uma representação da importância da questão geomorfológica, né? Então, no logotipo é possível ver com destaque, né, o contorno do morro e ao fundo outras paisagens, né, o Pão de Açúcar, a Pedra da Gávea e o Cristo Redentor, que são atributos também que compõem essa beleza cênica. Bom, em relação à área, ela é classificada como floresta ombrófila densa, ela apresenta diferentes fitofisionomias, sendo constituída por áreas de restinga, de vegetação rupícola, né, no afloramento rochoso e campos degradados. A vegetação ela é caracterizada por grande presença de espécies nativas, como palmeiras, aroeiras, figueira miúda, porém também é encontrada grande quantidade de espécies exóticas invasoras, como capim-colonião, leucenas, amendoeiras e alguns bambus. Essas espécies são observadas especialmente nas porções mais antropizadas, como as praias do Adão e Eva e a Praia do Morcego. Aqui são imagens, né, da vegetação característica do Morro do Morcego. No topo do morro, uma vegetação rupícola mais baixa, característica de solos mais rasos. Nas partes mais baixas e na vertente mais úmida, a vegetação um pouco mais densa. Pode passar. Em relação à fauna, né, são encontrados diversas espécies da Mata Atlântica, lagarto teiu, jiboia, jararaca, ouriço cacheiro, gambá, anu. Essa foto foi uma foto que é presente no nosso Atlas das Unidades de Conservação, que foi tirada na Fortaleza. Pode passar. Em relação aos aspectos físicos, né, um breve relato da área onde está localizado o Morro do Morcego, que pertence predominantemente à unidade Guinais, que é a unidade que predomina em todos os nossos afloramentos, principalmente no Rio de Janeiro, como aqui em Niterói, o Gostão de Taquatiara, o próprio Pão de Açúcar. Né, fala-se em relação ao ponto mais alto para o parque, que é localizado no Morro do Morcego, que possui uma altura de 140 metros. As características desse local, né, favorece a presença de cursos, a maioria deles efêmeros. É possível que existam algumas nascentes no local, ainda não, porém é preciso ainda estudos mais detalhados da equipe, né, vistorias para tentar afirmar, né, certamente a presença desse tipo de nascente.
Também ocorrem depósitos de praiais, né, que são praias nomeadas como as praias da Maçã, do Adão, da Eva, Secreto e do Morcego, e a composição da Praia da Maçã difere das demais por se tratar de sedimentos menos intemperizados, mais fragmentados, rochas fragmentadas. Além disso, em relação aos aspectos físicos, esse é um mapa de altimetria, né, que demonstra os valores de altitude. O ponto ali mais acima, que é o ponto mais alto, o Morro do Morcego, que está ali em rosa clarinho, que demonstra a área mais alta do parque proposto, de 140 metros. Pode passar. Esse é um mapa de declividade, né, que mostra em vermelho as áreas que possuem declividade acima de 45 graus, que são consideradas áreas de preservação permanente. Também e as áreas de topo de morro, né, que se configuram como APPs. Pode passar. Em relação ao histórico, a localidade ela é caracterizada pela relação com a colônia de pescadores, né, pela forte ligação com o mar. Né, tem como interessante no dia 29 de junho, que é celebrado o dia de São Pedro, né, que é o padroeiro dos pescadores, e ocorre uma tradicional festa, né, com a população, a procissão, no qual é organizado pelos próprios pescadores. Nos anos 90, a expansão imobiliária do município, houve uma especulação imobiliária para a construção, né, de empreendimentos imobiliários na área do Morro do Morcego, porém esse movimento acabou sendo freado, né, tanto pelos moradores locais, pelo movimento ambientalista, que foi bastante ativo na época, e conseguiram frear essa iniciativa e pensar nessa área como uma área de preservação. O primeiro instrumento que afirmou a proteção desse território foi o Plano Diretor do município de Niterói, que em 92 instituiu o Morro do Morcego e as praias do Adão e Eva como bens sujeitos à proteção devido às suas características arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas. Pode passar. Essa é uma imagem antiga que mostra como o morro já havia sido degradado, né, uma pedreira, e que sofreu bastante, foi bastante criticado e foi pensado mesmo nessa região ser trabalhada justamente para a sua conservação. Pode passar. Em relação às características socioeconômicas, vou passar brevemente. No nosso estudo tem uma caracterização bem mais completa, né? Essa é uma caracterização do bairro de Jurujuba, né, que conta com mais de 2.700 habitantes, possui uma densidade demográfica de aproximadamente 11,68 habitantes por hectare. O padrão de renda do bairro não é alto, com a maioria da população recebe em torno de 2 a 3 salários mínimos. O bairro, em sua maior parte, ele possui um relevo declivoso, sendo a ocupação na sua maioria nas partes mais baixas, mas, porém, muito da ocupação acabou ocorrendo nesses declives, formando os aglomerados, né, como é que fala dos aglomerados? Eu perdi a palavra. Subnormais, eu queria falar a palavra certa. Próxima, por favor. Esse é um mapa de cobertura de uso do solo. Em verde, né, a parte de cobertura vegetal, né, que abrange grande parte da região. Em vermelho são esses aglomerados subnormais. Em cinza, né, que é um achurado, mas em cinza, que vocês podem ver melhor, são os afloramentos rochosos. Então, são os 3 maiores feições, né, de uso do solo na região de Jurujuba. Pode passar. Em relação à faixa etária, como é distribuída na população, né, a maior parte, 66%, na faixa adulta, de 15 a 64 anos. Pode passar. Bom, a Maria vai continuar aqui falando sobre a recategorização. Boa tarde a todos. Então, o processo de criação desse parque, a proposta de criação desse parque,
é previsto no SNUC, né, a recategorização das unidades de conservação, mas nesse caso específico, parte do território não fazia parte de nenhuma unidade de conservação. E semelhante ao processo que aconteceu no Parque Floresta do Baldeador, que integrava uma unidade que continua existindo, a APA vai continuar existindo e será criado um novo parque contemplando áreas de dentro e de fora da APA. O processo se deu principalmente para frear a especulação imobiliária e justamente trazer uso para áreas que eram privadas. Elas até já tinham um certo grau de uso, mas, na teoria, eram áreas particulares. A categoria de parque foi pensada para adequar o uso da região, né, que é uma categoria que prevê ações de interpretação e educação ambiental, preservação de biodiversidade relevante, uso público, né, fomentando o caráter dessa região, que já tem potencial para o turismo, e também a restrição de usos que a APA não previa, né? O parque é uma categoria muito mais restritiva que as áreas de proteção ambientais. Nesse mapa é possível perceber, identificar a área que pertencia à APA, a parte de fora, que está dentro do parque, que é a vertente do morro voltada para a Enseada de Jurujuba. Ali em rosa, a PP de topo de morro, que também é uma área que não restrita, né, à ocupação. E as áreas de Adão e Eva, que também estavam na APA e foram incluídas no limite do parque. Pode passar. A principal justificativa para a criação desse parque foi a restrição mesmo dos usos, né? Garantir a preservação dos ecossistemas ali presentes, tanto de restinga, afloramento rochoso e floresta ombrófila, fomentar o uso público, o turismo ecológico, preservar a fauna, que aqueles lugares são bastante usados para aves migratórias, pela localização associada à intervenção marítima, e também o potencial paisagístico do local, que mostra o potencial do parque para se tornar um novo ponto turístico na cidade, que faz, como a Fabiana mencionou, faz parte do patrimônio mundial da paisagem carioca. Pode passar. Por fim, fortalecer a economia local. Aquela área já tem um uso turístico bastante consolidado, e a ideia é acrescentar mais um ponto de interesse para as pessoas poderem desenvolver a economia e passar mais tempo nessa região. A definição dos limites. Foram analisados todos os instrumentos que geriam essas áreas, tanto o plano urbanístico da região Praias da Bahia, o instrumento que criou a APA, o seu plano de manejo, que foi criado posteriormente, e também o mapeamento das áreas de preservação permanente. Foram incluídas no limite final o Morro do Morcego, com as duas áreas privadas, uma voltada para a Enseada de Jurujuba e outra voltada para o lado de fora, né, da Bahia. As praias de Adão e Eva, que já são áreas tombadas por lei municipal e também fazem parte da APA. Eu não estou conseguindo ver. Aquele está rachurado a praia de Adão e Eva, né, em vermelho. As praias de Adão e Eva. E o contorno, não dá para ver o contorno. Mas foram basicamente incluídas essas áreas. As praias, que já são também áreas de preservação permanente, protegidas por lei federal e municipal.
o Morro do Morcego e as áreas tombadas de Adão e Eva. Aqui o mapa da declividade da área, mostra a ocorrência de áreas bastante declivosas, e em vermelho as áreas que são consideradas áreas de preservação permanente, com declividade acima de 45 graus. Aqui um compilado das localidades, os seus zoneamentos e os instrumentos jurídicos que definiram tais zoneamentos. É importante ressaltar nesse slide que a área privada, o zoneamento, né, da área privada era permissivo para o desenvolvimento de construções de prédio e condomínios, o que não era, o que motivou, na verdade, essa proposta, a criação dessa unidade. Como oportunidades e conflitos, né? As oportunidades desse parque são inúmeras, tanto as que envolvem o patrimônio ambiental, socioeconômico, o desenvolvimento da economia local, a possibilidade de mais uma opção de lazer para os moradores da cidade e para os seus visitantes, e também a estruturação de uma unidade de conservação pautada em ações sistêmicas, né? Desde da motivação dessa criação, com futuramente, após sua criação, a implantação de equipamentos, atividades e fiscalização. A organização administrativa e orçamentária. Inicialmente, após a criação, o COMAN vai funcionar como conselho gestor e a unidade será gerida pela Secretaria de Meio Ambiente, assim como todas as outras unidades. A regularização fundiária foi iniciada no início do ano. Foi instituída também uma comissão para estudos de implantação e gestão do Morro do Morcego, que é composta por diversas secretarias, Secretaria de Meio Ambiente, Gabinete do Prefeito, a Procuradoria, Neotur, Governo, diversas secretarias que são relacionadas com a gestão e implementação da APA do parque, para que isso seja acompanhado desde o início. Pode voltar, por favor, que está dando reflexo. Daqui está melhor. Prefiro. Obrigada. Então, os recursos financeiros, inicialmente, vão ser advindos da Secretaria de Meio Ambiente e do Fundo Municipal para projetos consolidados. Os recursos humanos, também, a Secretaria de Meio Ambiente já elaborou um TR para contratação de equipe específica para os principais parques da cidade. Ele está em fase de cotação. O plano de manejo também tem previsão para ser concluído em até 5 anos após a criação do parque. E, assim como a Secretaria elaborou o plano do Parnite e do Baldeador, também será elaborado pelo corpo técnico. E foram detalhadas, no próximo slide, algumas ações prioritárias para serem realizadas após a criação do parque. Pode passar, por favor. Desenvolvimento de projetos de recuperação de áreas degradadas, que essas áreas já estão sendo mapeadas. A contratação de equipe específica, aquisição de equipamentos de campo, equipamentos de uso público e de combate a incêndios florestais. A implantação, o manejo e a sinalização de trilhas, visto que na época, na APA, já existia uma trilha consolidada, a trilha do Morro do Morcego. A elaboração do seu plano de manejo, a estruturação de sede, centro visitantes e equipamentos para atendimento aos moradores e turistas, o desenvolvimento de programas e projetos de uso público, que é um dos focos, uma das grandes potencialidades desse parque, manejo das espécies exóticas, regularização fundiária e a sinalização das áreas de risco. Por fim, a instituição de um parque natural municipal naquela área, né,
vai trazer muitos benefícios, não só para os frequentadores do local, como também para o seu entorno. A proteção da biodiversidade, o fomento ao uso público, né, e ao uso turístico, ao turismo ordenado, né, naquele local, que ele já recebe uso, mas é uma coisa que não está organizada, exatamente. A ideia não é restringir nenhum uso que já ocorre lá, é justamente o contrário. É organizar para que até outras modalidades, como escalada, caminhada, possam também usufruir desse parque. É isso. Passar a palavra para o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson, que quer tecer alguns esclarecimentos e comentários. Só fazer alguns comentários rapidamente aqui. Primeiro, agradecer a Fabi, a Maria, obrigado por tudo que vocês têm feito lá, por mais essa entrega. Só para não perder o fio, aproveitando, mencionar algumas ações por determinação do governo, né, que tem realmente solicitado e posto bastante força para a realização, para a implantação do parque e entrega para a população desse equipamento, algumas ações que já foram realizadas, né? Estamos em fase de fazendo um estudo de impacto viário da região, porque a gente sabe que a região de Jurujuba ela tem alguns complicadores, inclusive vislumbrando a via marítima, né? Fizemos recentemente um passeio também de barco para poder ser um possível meio de transporte. Estamos analisando que foi entregue um censo florístico da região, um inventário faunístico. Recentemente, até com a presença do líder do governo Andrego, com o prefeito, fizemos um grande mutirão com diversas secretarias para poder estipular prioridades e ações. Já começamos a fazer limpeza da área, a reforma de uma casa lá que vai ser uma base operacional. Temos recebido visitas de possíveis parceiros orientando a gente, de repente mostrando as suas experiências afora aí com qualidade de gestão para umas possíveis PPPs aí na nossa região. Sempre uma determinação do prefeito é que a população local seja sempre incluída na nossa discussão, que ela sempre seja levada em consideração no arcabouço de ações que teremos lá, né? E, como já bem dito pela Maria, nós estamos numa fase processual. Agradecer também aqui, eu acredito que a Procuradoria esteja participando, mas senão vai ter a ciência depois, que foi um grande parceiro, vislumbrando, dando viabilidade jurídica da contratação de pessoal para programas que possam encorpar nossa gestão, nas nossas unidades de conservação. Então, nós estamos cotando equipes técnicas para poder realmente fazer a gestão com qualidade das nossas UCs na cidade. Era só para poder não perder o fio da meada e agora dar prosseguimento. Bom, vamos abrir agora a palavra para aquelas pessoas que desejam fazer uso, que estão no virtual. Se o doutor Leonardo, promotor, quiser fazer algum esclarecimento. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu, nesse momento, estou só em fase mesmo de observação mesmo. Estou aguardando agora as ponderações dos demais participantes e dos mais interessados, mas, por enquanto, o Ministério Público está na função de espectador nesse momento. Muito obrigado pela gentileza da abertura da palavra nesse momento. Obrigado, doutor. Obrigado pela participação na audiência. Quem mais deseja fazer o uso na modalidade virtual? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu coloquei a mãozinha aí, não sei se alguém colocou antes.
Não, tudo bem. Ok, Gustavo. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde. Primeiro, dar uma boa tarde aí e agradecer aí mais um parque aí na cidade. Muito legal a apresentação da Maria aí. E queria saber, por parte da prefeitura, não sei se o secretário pode responder, como é que fica a questão dentro do parque? Por exemplo, a gente vê o Parnite, já vai fazer 10 anos no ano que vem. A gente não vê equipe de guarda-parque. E o que eu vejo nas minhas andanças aqui no Parnite é só o movimento de voluntários, né, coordenado pelo Alex Figueiredo. E já está chegando 10 anos no ano que vem e nada acontece. Eu queria saber se tem alguma novidade aí, que também está saindo outro parque aí do Baldeador também, né? A gente precisa dessa segurança, dessa manutenção de trilhas, sinalização. Só isso a minha fala aí. Obrigado, Gustavo. Vou passar a palavra para o secretário de Meio Ambiente, Rafael. Boa tarde, Gustavo. É importante fazer algumas considerações, né? A gente não tem aqui nenhuma pretensão de achar que a gente está no modelo ideal de gestão. E a gente, como governo, como seres humanos, a gente quer sempre melhorar, né? Mas, por exemplo, você fez menção. A Secretaria de Meio Ambiente tem servidores que atuam diretamente no parque. Somos muito gratos pelos nossos voluntários, que inclusive temos uma grande parceria no auxílio ainda de equipamentos e parceria. O Alex, que você mencionou, ele é um servidor da prefeitura também. E a gente está aqui, como eu acabei de falar rapidamente, numa fase de cotação de pessoal para fazer a gestão com maior qualidade nos nossos parques, não só o Parnite, como todos os demais. Nós estamos numa fase processual aí que a gente está cotando e tem todo um quadro técnico que foi elaborado desde gestor, serviços gerais, guarda-parques, etc., para melhorar a gestão. Perfeito. Quem mais deseja fazer uso da palavra no virtual? Regina Benestein. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, né, por mais um parque, uma área ambiental a ser preservada, mas eu queria fazer duas observações, né? Acho que esse assunto mereceria uma audiência pública num horário em que mais pessoas poderiam participar. Por exemplo, eu não consegui, estava dando aula, não consegui ver o início, a apresentação, inclusive, né, da proposta para o parque. Além disso, quer dizer, perguntar se a proposta do parque vai contemplar a região de Pendotiba, de Jurujuba, porque em Jurujuba nós temos uma série de assentamentos precários que não estão merecendo a atenção do executivo. Nada está acontecendo nessas áreas, Vazareto, Salinas, Peixe-Galo e outras, né? E vejo com bastante preocupação e, sinceramente, não sei como vai ser resolvido o problema de acesso a Jurujuba, né? O acesso a Jurujuba. Sem que Jurujuba fosse um centro de lazer, e agora o parque, né? Já tínhamos uma dificuldade grave de acesso, né? Com solução que não é fácil. Então, eu queria saber o que está sendo pensado para o parque, se isso vai ser feito antes da implantação propriamente dita do parque e quais os recursos que estão sendo previstos para a melhoria também das áreas populares que existem em Jurujuba, até porque é o entorno do parque. Obrigado, Regina. O vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Daniel Marques, vai responder. Boa tarde a todos. Na verdade, cumprimentar aqui então já o Rafael e a equipe, Fabi, Maria, vereador Leandro, presidente da comissão.
Eu estou aqui, a gente fez essa audiência pública também na qualidade de Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que é a comissão que eu presido, e tem absolutamente tudo a ver com a proposta dessa unidade de conservação. Regina, eu estava conversando com o Rodrigo ontem e com o Leandro hoje, sobre a possibilidade da gente realizar uma emenda, e aí, Cíntia, pedir sua atenção também. A gente vê alguns modelos de unidade de conservação que conseguem garantir como instrumento a participação no uso, e ali é claro que tem peculiaridades, para que a população dessas comunidades, Rodrigo, Ponto Final, Salina, Cascarejo, Peixe-Galo, possam ser contempladas no futuro no uso dessa unidade de conservação. Eu vejo peculiaridades nessa, me parece a única, salvo engano, que tem um parágrafo inteiro que fala de concessão. As outras, eu, pelo menos, não me falha a memória, acho que eu ajudei a criar, não tinham. E as que a gente viu aqui, essa é uma inovação que eu particularmente defendo. Eu acho que ceder atividade e não propriedade é importante. Os parques que funcionam no Brasil funcionam assim. E claro que a gente vai ter novas peculiaridades. Se for autorizado uma licitação por uma concessão, ela vai ter que vir no termo de referência, que vai ter que ter dias, que é gratuito, que a trilha não pode cobrar, quais são as atividades que podem ser cobradas, quais que não podem, como que a gente não cerceia a pessoa que não tem condição, mas ao mesmo tempo gera renda para ter manutenção. Então, Regina, eu acho que você tem razão na preocupação e eu acho que dá para a gente garantir, pelo menos nesse instrumento, já alguns passos. Um pouco da minha... Então, assim, já que eu já estou na fala aqui, presidente, um pouco da minha preocupação, o secretário começou a falar ali, era algo que eu busco há muito tempo. Eu fiz uma representação no Ministério Público em 2018, pela ausência de pessoal, né? Para quem não lembra, quando a gente criou o Parnit no decreto, Leandro, ele tinha lá um quadro bem mínimo, mas tinha. E a lei posterior que revogou o decreto não trouxe nenhum tipo de categoria de funcionário, ou uma estrutura. E quando o Rafael fala que tem um termo de referência sendo construído, para a gestão de unidade de conservação, é algo que me contempla, me deixa muito feliz, Rafael. Eu queria muito participar disso, ajudá-lo, ver, para que a gente possa construir um termo de referência. Se vai ser OCIP, eu não sou o cara que está muito preocupado com o método, desde que garanta, Zig, para a gente que usa mais segurança. Quando você olha o Parque da Cidade, o que ele era e o que ele se torna com a possibilidade do uso, quando a gente enfrentou a tal falta de segurança, Rafael já era da Secretaria de Meio Ambiente nessa época, é o uso que gera segurança. Se o local não tiver nada, amigo, é carcaça de carro, defunto, como a gente cansou de ver no Parque da Cidade. E assim, é prioritário, porque a Secretaria cria com vanguarda parques e unidades de conservação, mas é fundamental que a gestão acompanhe. Então, eu dou razão até ao Gustavo quando ele coloca essa preocupação. A entrega do Parque do Baldeador é uma realização de sonho de muita gente, inclusive minha, porque eu vi aquilo acontecer no início da discussão, Zeca, do Minha Casa Minha Vida, lá do lado, e como que seria. Então, essas preocupações, elas são latentes, principalmente para quem usa. O Gustavo é um cara que é andarilho, o Zica a gente não precisa nem falar. Eu estou meio que aposentado porque a Câmara toma muito tempo, mas a gente precisa dar uso para ter essa segurança. Então, eu ia consultar a Fabi, não precisa ser agora, Fabiana, perdoe aqui pelo apelido, e o secretário Rafael, se a gente consegue incorporar, Maria, algum instrumento que ajude a priorizar essas pessoas que moram nas comunidades dali. Se não for o momento do projeto de lei, que a gente garanta isso no edital, ou se não for uma licitação, que seja pela gestão direta, a gente precisa organizar isso. Realmente falta guarda-parque na cidade, não é uma demanda de hoje, a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa sensibilizar o governo nesse sentido. Eu sou defensor, e Leandro também, de que o repasse do ICMS verde saia dos 20% para os 100%. E a gente luta por isso há muito tempo. Cada dia tem uma agonia diferente, a gente entende, mas aqui publicamente a gente quer garantir isso. E eu tenho uma dúvida que eu já queria tirar, acho que a Fabiana e Maria podem ajudar. Apareceu uma imagem ali que tem uma sobreposição da APA com o parque, o futuro parque, certo? Eu tenho muito medo de acontecer o que aconteceu com a Darcy Ribeiro, Fabi,
da gente ficar com algumas franjas soltas sem gestão. Apesar dessa sobreposição ainda garantir os zoneamentos, etc. e tal, eu fico preocupado, eu não consegui entender muito bem ali o que fica como APA, a comunidade inteira é APA, né, o ponto final, continua sendo APA, e como que a gente passa a organizar isso. O plano de manejo dessa APA é em 2011, né, Maria? Bem, eu não sei se a gente vai ter que enfrentar um plano de manejo novo porque sobra, ou se a gente vai bolar uma outra estratégia para essa APA. Então, essas são as minhas considerações. Já agradeço aqui antecipadamente, presidente. O Leandro viu aqui um caderno, falou, ih, já era. Mas não, a gente está aqui porque a gente quer cumprimentar a opção, é importante. É verdade quando o governo fala que a APA dava a possibilidade de construção, inclusive de multifamiliar, dentro de onde é parque hoje. Então, é verdade que esse parque está limitando, sim, talvez futuros empreendimentos privados. E, por isso, o nosso voto a favor na desapropriação, que não foi barato. Mas já, vereador Fênix, aqui registrar a sua presença, que a gente autorizou esse desembolso para comprar, a gente vai acompanhar diariamente qual vai ser a função que esse parque vai cumprir. Desenvolvimento econômico, turismo, salvaguarda ambiental, rigidez, uso daquelas praias, uso das trilhas, para que ela cumpra o seu papel, que a gente tem certeza que é o objetivo da criação do parque. Então, se a Fabiana puder ajudar nessa história do que sobra da APA e como que a gente vai lidar com ela, e a Maria, fiquem à vontade, e a nossa preocupação é que ela atinja esse objetivo final. Obrigado, viu, presidente? Obrigado, vereador Daniel. Saudar a presença do vereador Henrique Fênix e passar para o próximo orador na modalidade virtual. Não, vou te responder. Que aí a gente vai responder as indagações e dúvidas ao final aqui, o corpo técnico. Quem mais deseja fazer uso da palavra? Vereador Paulo Eduardo Gomes, estou vendo que está presente no virtual. Leandro, desculpe perturbar, mas eu estou chegando na Câmara, tá? Vou fazer a intervenção aí no plenário. Okay. Tá bom? Estou vindo numa audiência de canabidiol no Rio de Janeiro. Eu vi sua foto lá. É um tema que Parabéns. você gosta também. Bom, se ninguém deseja fazer uso da modalidade virtual, vou passar aqui para os que querem falar aqui na Câmara. Mais alguém? Bom, vamos lá. Jaiane, tem a lista aí? Quem é a primeira? Ou o primeiro? Quem? Zique. Vamos lá, Zique. Pode falar dali, ó. Zique, por favor, poder falar ali. Obrigado. 15 para as 8. Paulo, está com o microfone ligado. Caríssimos presentes aqui à mesa e a quem está em casa também, ou pela internet, é um prazer muito grande estar hoje aqui e vendo coisas que a gente que trabalha nos parques da cidade há muitos anos. Eu já tenho mais de 30 anos que milito quase constantemente no Parnite, onde há 30 anos atrás não existia, não tinha nada. Nós é que fazíamos algumas trilhas, inventamos algumas trilhas e vimos que nesse processo todo, a partir de 10 ou 12 anos atrás, começou-se a ter uma visão desses recantos ecológicos da nossa cidade, que trariam, além de um turismo muito grande, uma presença física de quem mora ali e uma intervenção de pessoas que queriam e que podem ajudar esses parques. Nós temos hoje um grupo de voluntários que, sem eles, o Parnite não seria o que é hoje. Porque é um parque que agora, nesses projetos, inclusive o que o secretário falou, já está se pensando na contratação de guarda-parques. Eu milito também no Parque Nacional da Tijuca, onde lá é impressionante a quantidade de guarda-parques atuando,
ou seja, nós temos feito alguns trabalhos lá também e a importância não só para a segurança do parque, como para o manejo constante dessas trilhas. A cada chuva que dá, nós, um grupo pequeno de voluntários, temos que voltar às trilhas e cuidar delas, né, um manejo constante, porque isso é fundamental para que se mantenha o parque. Agora, só com voluntários é impossível. Nós temos um parque cada vez mais cuidado e com segurança também. A guarda ambiental precisa se fazer mais presente nas trilhas. Nós não vemos guarda nas trilhas e é importante isso, especialmente no Parnitz, onde tem várias entradas sem segurança nenhuma. Então, nós temos sorte de não ter tido nenhum problema maior. Agora, quanto ao parque, o parque de Jurujuba, né, do Morro do Morcego, é um sonho meu antigo, de muitos anos. Eu vejo ali a possibilidade de termos um incremento turístico e uma visualização fantástica. Quem já foi lá, se você olhar da praia de Adão e Eva, você irá ver toda a paisagem que o Rio de Janeiro mostra e que só Niterói é que você pode ver. Você estando no Rio, você não consegue ver a beleza do contorno da nossa Bahia. Então, esse parque é muito importante, mas eu acho que falta a nós, apesar desse plano que eu achei estupendo, que abrange várias áreas, a concretização urgente disso aí. Por exemplo, no entorno do parque existe um empreendimento comercial, a guarderia. Eu queria saber se isso vai continuar, se aquilo ali é um instrumento comercial. Por quê? Porque eles trabalham à noite, produzindo um barulho muito grande, que isso aí a fauna e a flora sofrem com isso. Se existe nesse plano a capacidade de extinguir ou então fazer um modo porque eles trabalham à noite. E, independente disso também, tem outras áreas, outras áreas. Nós temos um casal que mora debaixo de uma pedra, não sei se vocês sabem, no Morro do Morcego, tem um casal que mora debaixo de uma pedra. Como é que vai tirar esse casal dali? Coisas assim prioritárias e urgentes, como as trilhas também. Recentemente, o único caminho que tinha para subir até o cume do Morro do Morcego era pelo mar, adentrando as pedras e causando perigo e até com responsabilidade civil se alguma pessoa caísse ali naquelas pedras. Nós, voluntários, fizemos uma pequena via ferrata desviando o curso da trilha, só que hoje o capim colonial, a cada chuva que dá, nós estamos com 2 metros de altura, quase o dobro do meu tamanho. Para você entrar na trilha é uma dificuldade, porque é um capim muito espesso, e pessoas têm ido lá. Outra coisa que eu queria saber, grupos de turistas, de guias do Rio de Janeiro e de outros estados, trazem, a última vez que eu vi, tinha um grupo de 30 pessoas. Essas pessoas vão ter algum controle, eles vão pagar, vão indenizar o parque, porque eles usam aquilo comercialmente. Então, são 1000 ações que temos. Eu parabenizo o plano, que eu acho que foi muito bem. Vocês estão pegando aspectos vitais no desenvolvimento do parque. E, assim como estamos nesse parque, estamos também com o maior prazer no Baldeador, né? Essa intervenção desse parque vai ser fantástico. É um parque natural. E eu louvo quem teve a ideia brilhante de trazer esse grupo que está lá montando o Parque Naturalista. É isso em tese. Parabenizo mais uma vez ao nosso querido secretário, que tanto nos ajudou também e contribuiu para a escavação e o tombamento da Ponte de Pedra, e ao nosso querido vereador, que nos ajudou nisso aí muito, com o projeto, e com o Paulo Eduardo, que está chegando aqui também. Obrigado a todos. Obrigado, Zic. Aquele evento foi realmente marcante, da Ponte de Pedra, né? Foi bonito. Chayane, por favor, quem é o próximo? Cíntia, por favor. Bom, boa tarde.
Bom, também queria parabenizar, eu acho que fazer um parque em Niterói, que a gente possa recolher ICMS verde e tudo mais, eu acho que isso é muito importante. Maria. Depois eu queria saber sobre a regularização fundiária, é naquela comunidade que tem ali do lado? Depois eu quero saber qual é a comunidade. Eu queria sugerir à Prefeitura que alterasse essa nomenclatura de assentamento ou aglomerado subnormal, que essa é uma nomenclatura, eu acho, absolutamente, no mínimo, desagradável. Infelizmente, a gente vem tentando, junto ao IBGE, mudar isso ainda não foi possível, mas o IPEA já chama de assentamentos populares precários, que eu também não gosto, eu prefiro precarizados. Mas eu acho que seria interessante a Prefeitura já pensar, porque chamar de subnormal eu acho, no mínimo, criminoso. A minha maior preocupação, eu sempre trago o PL de uso do solo, né, que ele está dormindo em algum lugar dessa Câmara, e ele vai surgir como um vulcão qualquer hora dessa, e eu fico muito preocupada com aquela região ali do lado de Jurujuba, onde a gente tem uma previsão, primeiro, de ZCA em cima do morro, que eu acho absolutamente incompatível. A gente já teve até essa conversa, né, Maria, numa oficina que a gente teve ali no Parque das Águas. Eu acho que aquela zona verde, que é uma ZCVS, não deveria ter a possibilidade de ter casa, aquilo vai virar condomínio, sei lá o quê, eu acho que não deveria permitir. E toda a zona costeira, que existe, inclusive, a possibilidade, uma das propostas da Prefeitura é ser uma zona de uso misto com 4 pavimentos. 4 pavimentos, leia-se mais um térreo, mais uma cobertura, isso vai de 6, se não a 7. Eu acho que a gente deveria criar ali uma zona de amortecimento que segurasse a especulação imobiliária naquela área. Eu acho isso temerário e eu acho que, em primeiro lugar, no mais de tudo, a gente tem, no mínimo, uma questão de mobilidade ali que eu acho que é muito grave. Aquilo ali é um final de linha. Se a gente começar, se não fosse pela especulação imobiliária em si, eu acho que aumentar a população ali, eu acho que é perigoso, porque é um lugar onde você não tem uma mobilidade. Aquilo ali é fim de linha, então você trazer mais população ali para aquele lugar, eu acho ruim. Eu não vou ao Caminho do Forte, já tem algum tempo, mas a última vez que eu fui, uma obra maravilhosa que ia ser feita estava parada. Eu não sei se essa obra avançou, mas aquela obra que ia até o Forte estava inclusive perigosa naquele primeiro trecho da primeira praia. Então, eu acho isso. Quanto ao casal morando embaixo da pedra, eu não entendi o problema. Eu acho que o grande problema é a falta de política habitacional na cidade. E eu acho que se não tem política habitacional, é deixar o casal embaixo da pedra. Ou vai fazer o quê? Vai tirar eles para botar onde? Entendeu? Porque a cidade não tem política habitacional. Então, não tem. Não tem política habitacional para a população mais pobre, não existe política habitacional, pelo menos desde 2013, quando eu sou assessora de Paulo Eduardo. Então, eu acho, tipo assim, por que a gente vai tirar o casal debaixo da pedra? Porque eles estão em situação ruim para eles, eu acho que a gente tem que ir a eles para saber o que está acontecendo com eles. E se eles estão numa situação ruim, levá-los para, na proximidade, porque eles devem ter um vínculo com aquilo ali, para uma situação melhor. Agora, tirar, porque não se vive embaixo de pedra, desculpe, mas eu não sei o que seria melhor do que isso. Então, é isso. Eu acho que valeria ter a criação de uma zona de amortecimento ali. E essa zona de amortecimento que proibisse, que mantivesse a população local, mas que se evitasse um aumento da população e de novas edificações. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Essas sugestões, eventualmente, podem ser discutidas em sede da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o vereador Paulo até, através de emendas. Eu estou de acordo também que aquela localidade ali a gente tem que restringir qualquer tipo de parâmetro construtivo, até porque esse foi uma das razões, dos elementos da criação do parque, justamente impedir qualquer tipo de especulação imobiliária em torno ali daquela localidade. Vamos lá, Chayane,
Próximo inscrito? Não? Então, vereador Paulo Eduardo Gomes. Já chegou para falar. Estava lá no movimento do cannabis medicinal, que é uma pauta extremamente importante. Uma belíssima audiência. Nós vamos tentar reproduzir, até porque eu acho que a gente tem que repaginar o projeto que foi aprovado por unanimidade, que depois o governo vetou, por razões, na minha opinião, preconceituosas. Talvez a gente tenha que repaginar, fazer várias audiências públicas e convencer o governo antes que chegue a eleição, porque a eleição aí já viu, tudo um bando de maconheiro, começando pelo Leandro, né? Um bando de maconheiro, hein? Sou do PV. Pois é. Significa que PV é na... Então pode. Quando eu era roqueiro, diziam que eu era maconheiro. Eu fumava maconha indiretamente, né? Quem volta só tinha maconha. Mas vamos lá. Foi muito importante. Algumas das pessoas que estavam lá estiveram aqui quando da apresentação pela Abra Rio, através do seu mandato, a apresentação do projeto, mas isso é uma discussão que a gente vai fazer na hora oportuna. Eu estava ouvindo no caminho para cá a audiência e vou começar a minha intervenção a partir da última intervenção do meu companheiro adorador de trilhas. Quem não conhece, não sabe, ele anda descobrindo um monte de coisa. Inclusive, descobriu uma ponte recentemente, está sendo protegida já. Mas vamos lá. Andrigo sabe disso, eu sou o maior entusiasta da gente ter adquirido, via desapropriação, esse território para ele se transformar em algo muito mais do que um espaço ocupado por algumas poucas pessoas que, no passado, provavelmente roubaram dos índios e são proprietários até hoje de algumas construções lá dentro. A pergunta que ele fez foi o que a gente vai fazer com a guarderia, etc. Na minha opinião, já conversei isso com o Andrigo, já conversei isso com o próprio Daniel e com o Leandro. Eu acho que a desapropriação tem que ser total. Todas as pessoas têm que sair de lá. E nós temos que, para que aquilo, além de gerar o ICMS, o ISS verde, etc., a gente vai gastar mais dinheiro, né, para tirar os caras de lá. Mas e daí? Mas e daí? O que não dá é para a gente dar proteção do Estado a quem vai ter todo um ambiente protegido para ele e ele goza intensamente do ambiente que eu quero que seja da sociedade como um todo. Então, na época em que Volney ainda era vivo, e todos sabem da relação que eu tenho extremamente atenta aos movimentos do capital. Mas não dá para você falar de desenvolvimento econômico com aquele paraíso se você não definir uma ocupação do solo naquele território, com todas as restrições que levam em conta que é parque, que é APA e etc., o Barandier chegou a aprovar um shopping no Marquês de Paraná, avançando na APA do Morro do Arroz. Mas para aquilo podia? Eu acho que não podia, tanto é que a gente conseguiu impedir e o shopping não saiu até agora. Na minha opinião, eu defendo isso. Não defendo que seja assim, defendo que a gente deva discutir. Como é que eu viabilizo que tem problema da mobilidade? Tá? Como é que a gente, em fim de linha, a gente viabiliza a mobilidade? Mas tem um tipo de mobilidade que a gente tem que pensar para atrair pessoas de barco, pessoas de barcos de turismo, etc. Eu tenho que ter atracadouros naquele lugar. As pessoas não vão pegar 33 para vir curtir o paraíso do morro. Então, nós temos que definir que tipo de coisas nós podemos ter lá em cima. Há muito tempo eu não vou no Parque da Cidade. Meu filho foi lá no outro dia com a minha filha e eu preciso ir lá até para ver o que evoluiu. Mas a gente precisa discutir, e discutir abertamente e democraticamente. A gente vai fazer licitação para concessão e ocupação do espaço para bares, pequenos bares, pousada. O que a gente vai fazer para atingir uma preocupação do Daniel, que é desenvolvimento econômico? Não adianta ter apenas o paraíso tombado e a gente não possibilitar que pessoas cheguem a esse paraíso, e pessoas no mundo inteiro. Se a gente olhar as fortalezas, aliás, no outro dia eu vi o 12º Batalhão fez uma homenagem às oficiais e policiais mulheres, por conta do Dia das Mulheres, fez na Santa Cruz, né, se eu não me engano. Você olha aquilo ali, que eu também não vou há muito tempo,
e que já é um lugar acessível, nós temos que verificar de que maneira a gente pega o Morro do Morcego, o Morro da Maçã, aquelas praias, e transforma em algo que gere receita para o município. De que maneira? Aí vamos discutir abertamente. É evidente que tem que considerar quais são as restrições por ser parque, por ser APA, por ser todas as características que a gente tem que observar no meio ambiente, mas a gente precisa, não adianta a gente desapropriar, gastamos uma grana enorme para desapropriar e transformar aquilo em propriedade do município, e a gente não tornar aquilo acessível, não só a niteroenses, mas a todos os brasileiros e quem vier do exterior. E, para isso, a gente vai ter que fazer, na minha opinião, eu próprio tenho que olhar para mim mesmo o que eu penso e verificar que tipo e quais são os limites de concessões que nós possamos fazer. Não quero hotel estatal, não quero um atracadouro, pode até ser estatal, como o atracador tem de lanche, mas nós precisamos verificar um desenho de ocupação que possibilite, de fato, o desenvolvimento econômico e acessibilidade ao Morro do Morcego. E, para mim, passa pela desapropriação de tudo que está lá. Tá? Não dá para eu, por exemplo, uma vez cheguei de stand-up, numa daquelas praias que tem ali, e recebi uma bronca danada do dono. O que você está fazendo aqui? E eu nem parei para ver se ele tinha razão ou não, mas ele provavelmente se dirigiu a mim perguntando o que eu estava fazendo de stand-up na frente de uma praia dele. Eu quero que essa praia seja dele, eu quero que essa praia seja do município de Niterói e seja acessível a todos e todas. Para isso, a gente tem que criar uma infraestrutura que não agrida o meio ambiente, mas que, ao mesmo tempo, viabilize aquilo que o Daniel quer, e eu também quero, que é desenvolvimento econômico, geração de impostos para Niterói, inclusive geração de ISS, com alguns serviços que possam ser desenvolvidos no território. Para isso, a gente vai ter que discutir. Eu não quero discutir com a ADEME tem projetos para lá, fazer uns prédios bem grandinhos lá, para poder, com uma vista maravilhosa. Eu não quero. Agora a gente precisa discutir o que fazer. Obrigado, Paulo. Só para esclarecer, Paulo, que você falou a respeito da pauta da cannabis medicinal, esse foi um projeto de lei apresentado pelo nosso mandato e fizemos audiência pública aqui, uma audiência pública bem emblemática. O filho da Marilene Esperança, que é presidente da Abra Rio, chegou aqui para apresentar uma moção. Marilene Esperança. Ela é a presidente da Abra Rio. Foi uma audiência bem emblemática. E eu fiquei... Mãe do Lucas Esperança, o projeto Lucas Esperança, ele tem uma patologia específica de epilepsia, ele faz uso do medicamento. E eu também fiquei, eu fiquei bem chateado num primeiro momento com o fato do Executivo ter vetado esse projeto, mas depois eu tive diversas reuniões, inclusive com o procurador, e cheguei à conclusão de que vetou não por uma situação de preconceito, mas sim por entender vícios de iniciativa, querem transformar em mensagem executiva, por geração de impacto. É uma discussão, né, de hermenêutica, como a gente costuma falar aqui. Então, fiquei chateado, sim, no primeiro momento, mas depois compreendi e não quero aqui o protagonismo na pauta. Acho que é uma pauta que a gente tem que, de fato, avançar, que é uma pauta que vem sendo discutida no mundo todo. E Niterói não pode ficar de fora disso. Vamos lá, doutor Leonardo deseja fazer uso da fala? Tá no mudo, hein? Ativei. Primeiro, fazer apenas um esclarecimento. Eu pretendia estar presente fisicamente aqui, mas teve um desencontro de agenda. Estou em Maricá, onde eu tinha uma audiência presencial. Então, como não nos deram ainda o dom da ubiquidade, mas nos deram a internet, a gente aproveita. Frisar apenas um ponto que geralmente é objeto de problema. Oi, doutor, ficou mudo. E foi ressaltado pelo vereador Paulo Eduardo, tentar definir uma política bem clara, uma política legislativa bem clara no uso de, eventualmente, uso e permissão de uso de espaços públicos dentro desse parque. A gente sabe que tem um entendimento já relativamente bem consolidado sobre a necessidade de procedimento licitatório para
escolha dos particulares que vão utilizar, explorar esses espaços públicos para qualquer finalidade, seja para quiosques, seja para instalação de uma marina, ou como sugerido, ou qualquer outra forma de exploração de espaço público que venha a ser definida no projeto. Então, bem atento à fixação de normas claras para uso e para escolha dos particulares que vierem a utilizar esses espaços, para evitar questionamento em tribunais de contas e também judicialização. A gente está vendo, se eu não me engano, em breve até será feita uma audiência na Câmara Municipal sobre os quiosques de ICAI. E volta e meia nós temos questionamentos desta ordem sobre exploração de espaços públicos por particulares que não tenham sido precedidos de procedimentos licitatórios. Só lembrar, por exemplo, em Maricá, bem aqui do lado do Fórum de Maricá, há mais ou menos uns 8 ou 9 anos, o Tribunal de Contas determinou e o município executou uma determinação do Tribunal de Contas para a retirada dos particulares que ocupavam o aeroporto sem licitação. Isso gerou uma ação judicial, ou seja, isso vai gerando uma série de retrabalhos por parte do Poder Executivo na figura das suas procuradorias, da sua procuradoria, no caso de Niterói, geraria uma série de retrabalhos, além de todos os prejuízos que isso vai gerar se eventualmente isso for questionado. Portanto, estabelecer regras claras para a ocupação dos espaços públicos que eventualmente se desviem dessa lei, estabelecer regras claras para a escolha de particulares que vierem a ocupar esses espaços públicos e explorar esses espaços públicos, que via de regra é por meio de processo licitatório. Que estou exercendo apenas uma função profilática para que o município lá na frente não se venha a envolver em questionamentos e celeumas sobre esse tipo de assunto. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a palavra. Eu vou encerrar aqui a câmera e, pelo menos o microfone e a câmera para facilitar o fluxo. Ok, doutor, obrigado. Próximo inscrito, Tinoco. Boa tarde a todas e todos. Só queria complementar um pouco aqui o que falou o Paulo Eduardo e o nosso promotor de justiça, que é uma preocupação para além da questão do espaço público, que é a preocupação justamente com esse entorno que o Paulo coloca aqui. Não foi barata essa desapropriação, né? Foram 65 milhões. Né? Então, eu acho que é difícil acreditar, e apesar da gente estar aqui com a maior boa vontade, querendo ver o lado positivo da medida, mas é difícil acreditar que numa desapropriação tão grande, desse patamar tão grande de recurso, que tenha sido excluído algumas áreas do entorno só por uma questão financeira. Né? Seria mais quanto ali que poderia ser investido para que aquelas áreas do entorno citadas pelo Paulo Eduardo, ali, por exemplo, na chegada, no ponto final do 33, aquela entrada que seria tão importante, né? Por que foi excluída? Por que tem esse corte no entorno? A gente tem experiências em Niterói sobre isso, né? Eu milito no Parque Estadual da Serra da Tiririca, tenho uma casa ali, sou fundador da Associação dos Sitiantes. A gente viveu isso ali, né? Na última delimitação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, não teve nenhum critério assim no desenho da unidade. Simplesmente retiraram da unidade todo o entorno. Então, independente se tinha casa construída ou não, se era área florestada ou não, a demarcação na época, capitaneada lá pelo Adroaldo Peixoto, na época que foi o deputado que assinou, né? Mas tinha outros interesses por trás, o próprio Pisciani estava envolvido na época e tal.
mas não houve nenhum critério de escolha dos terrenos. E hoje a gente está vendo o tamanho desse problema, né? Ali, por exemplo, do lado do Bar Floresta, na estrada do Engenho do Mato, tem uma área com uma floresta significativa, importante, tem trabalhos ali de pessoas até conhecidas nossas, biólogos, que têm ali encontrado espécies importantes, mas que está na borda do parque, que foi absurdamente retirada por um desenho sem nenhum critério. E a gente vê um pouco isso acontecer novamente ali no Morro do Morcego, com grande parte, pelo menos, do entorno não estando dentro do parque. Então, alertar também nesse sentido que o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele prevê critérios bem rígidos para o entorno de parque, né? Então, assim, não vão acreditando os empreendedores que vão ter facilidade em fazer qualquer tipo de empreendimento ali, porque a gente vai estar de olho, né? A gente vai estar atuando aí dentro do Conselho Municipal, acompanhando, fazendo um acompanhamento, controle social na construção do plano de manejo e na execução do plano de manejo, para que não tenha nenhum tipo de manobra que facilite ali um empreendimento imobiliário no entorno do parque, né? A gente tem regras rígidas no SNUC, repito, que vão ajudar a gente a impedir isso. Mas, obviamente, que para além de impedir grandes empreendimentos no entorno do parque, a gente queria esse uso público, que é o que o Paulo cobra aqui, e é importante que a gente siga com essa intenção de garantir o uso público também do entorno, do acesso, né? O acesso por diversas partes do parque, para quem vem do mar, para quem vem da terra, ali no ponto final de Jurujuba. Então, isso aí acho que é uma luta que a gente precisa continuar exercendo. Valeu. Obrigado. Agora vamos ouvir o líder de governo, vereador Andrigo. Isso aqui é para o Douglas falar, né? Pro alto. Bem, boa tarde a todas e todos. Saudar a mesa aqui em nome do meu querido amigo vereador Leandro Portugal, em nome do Leandro, saudar o vereador Paulo Eduardo, o vereador Daniel Marques, saudar também nosso querido amigo secretário de Meio Ambiente, Rafael, em nome do Rafael, os demais presentes aqui representando a Prefeitura, saudar o Henrique também que está aqui, saudar também o doutor Leonardo, representando virtualmente o Ministério Público, e me somar também aqui com a preocupação. Desculpe, só saudar o vereador Paulo Velasco, que eu esqueci, perdoe. Desculpa, não vi o Paulo. Não vi o Paulo. Desculpe, Paulo. E me somar aqui a preocupação do doutor Leonardo também na questão da exploração do espaço, que é o que agora mais nos preocupa. Saudar a vereadora, esteve conosco aqui a nossa querida Regina, está presente virtualmente também, todos os presentes no virtual. Eu gostaria de pedir também, se for possível, Rafael, a apresentação que vocês fizeram aqui, para que eu pudesse dar uma estudada melhor. Bem, eu tenho uma preocupação muito grande, que já foi falada aqui para alguns companheiros, que é a questão da desapropriação de uma maneira geral. Eu acho, Rafael, que a gente precisa, de fato, avançar, né, com o governo, com a questão da desapropriação na sua totalidade, né? É um grande desconforto, e eu tenho aqui pelo Max, que hoje ali tem como locatário o espaço da guarderia, tenho pelo Max uma grande admiração, respeito, carinho, um grande empreendedor, rapaz esforçado, que ali explorou o espaço de uma maneira até muito positiva, frequentada, né, um lugar muito frequentado pela população de Niterói. Mas eu entendo que a gente precisa avançar na questão da desapropriação na sua totalidade. Fica esse desconforto, eu acho que por parte do proprietário também existe esse desejo. O que falta a nós aqui dentro da política é cobrar do município de fato que seja feita a desapropriação. Precisa também ser resolvido a questão de 2 moradores que tem ali no ponto final, que é por intermédio do representante, o Roberto Basílio. A gente sabe que existe uma questão que envolve ali um problema judicial com o antigo dono,
mas a gente precisa fazer retirada, né, chegar ali num consenso, para ver de que maneira que a gente vai solucionar o problema de um casal que ainda reside ali na casa, né? E essa casa ela fica em um dos principais acessos do Morro do Morcego, Queria falar também um pouco aqui sobre Jurujuba e depois finalizar sobre esse histórico e como que nós chegamos nessa desapropriação. Jurujuba sempre sofreu, Paulo, você sabe disso, com a ausência do poder público. Desde que meu pai iniciou sua vida pública em 1988, meu pai que é nascido e criado no bairro de Jurujuba, Jurujuba sempre teve grandes problemas por ser um bairro final de linha, Daniel, para que conseguisse, através do poder público, ter a sua atenção. Eu me elegi vereador em 2012, junto com o Rodrigo, prefeito. Eu tive a grata oportunidade, e eu vou citar aqui um exemplo, dentro de um somatório de todos os problemas que o bairro de Jurujuba tinha, que era a questão da água. Os meus tios, que moram todos no ponto final, e eu tenho hoje de parentes em Jurujuba aproximadamente mais 150 pessoas, eles tinham que acordar de madrugada para poder ligar a bomba. Por quê? Porque Jurujuba não tinha uma adutora para atender só o bairro de Jurujuba. Então, a água que chegava em Jurujuba era a água que atendia Charitas e São Francisco. A gente... Oi? Isso. Então, quando chegava em Jurujuba, a água já chegava muito fraca. E, de fato, os moradores de Leandro precisavam acordar de madrugada para poder ligar as suas bombas, para poder pegar esse resto de água que vinha para poder abastecer as suas caixas de água. E, na época, eu conversando com o Rodrigo, quando eu era prefeito, a Águas de Niterói, Paulo, construiu uma adutora no bairro de Pendotiba. Não sei se você lembra. Eu participei até da inauguração dessa adutora de água. E eu tive a grata oportunidade, através do ex-prefeito Rodrigo, de levar essa adutora de água, junto com o Rodrigo, obviamente, a pedido do Rodrigo, à concessionária, para que atendesse e resolvesse definitivamente o problema de água no bairro de Jurujuba. Um problema histórico que afligiu o bairro e que, graças a Deus, a gente, através dessa atitude do ex-prefeito Rodrigo, a gente conseguiu solucionar. Jurujuba hoje, só esse ano, vai receber mais de 100 milhões de reais de investimento da Prefeitura de Niterói. Desses 100 milhões de reais, mais da metade disso já foram investidos no bairro. Nós temos hoje, em Jurujuba, um projeto para 20 contenções de encostas, 5 delas já estão sendo feitas, e teremos mais 20, ou seja, 40 pontos de encosta em Jurujuba vão ser realizados. Inclusive, nós iniciamos agora um emergencial, que não faz parte desses 20 que já foram contemplados. Na comunidade do Peixe Galo, que é a primeira comunidade do bairro de Jurujuba, nós fizemos, através da Seconcer, todo o serviço de urbanização de caminhos, escadas, guarda-corpo. Aquela comunidade também foi atendida com vários pontos de encostas, já realizadas, que já foram realizadas as suas obras. Na comunidade das Salinas, onde é o ponto mais crítico, a Salinas agora vai receber um investimento da Prefeitura de cerca de 4 milhões de reais, para também, Daniel, ver toda a parte de caminhos, acessos, escada, guarda-corpo, não só do lado esquerdo, mas também do lado direito, que pega mais a parte do forte. Vai ser feita também a recuperação do campo das Salinas. Aquele campo já foi revitalizado. Era um histórico também, aquele campo era abandonado e foi abandonado durante anos. E nós fizemos a Prefeitura fez a primeira intervenção e agora vai fazer a segunda. E aquele campo das Salinas vai receber uma grama sintética, vai ser todo revitalizado aquele espaço. Conversamos também, Paulo, sobre a desapropriação daquela fábrica que tem nas Salinas. Jurujuba hoje tem 2 fábricas que precisam ser desapropriadas. Aquilo é um elefante branco dentro daquele bairro. A gente precisa acabar com esse histórico, que era um histórico muito negativo, não só para o bairro de Jurujuba, mas também para o meio ambiente de uma maneira geral. E a gente avança cada vez mais com a desapropriação dessas 2 fábricas em Jurujuba. Avançamos também na várzea, com pontos de encostas e caminhos. O projeto CEL é um projeto de uma área que foi feita através do trabalho realizado pelo ex-prefeito Rodrigo Neves, e que hoje a gente atende ali várias famílias
crianças em todo o entorno, não só de Jurujuba, mas também do Preventório, Grota, Cavalão, que frequentam aquele espaço. À frente ou do lado do projeto CEL vai ser construída agora uma UMEI para aproximadamente 200 crianças. A Praça da Várzea também vai passar por uma grande revitalização naquele bairro. Vai ser construída uma nova praça e principalmente para atender todos os pescadores, que é um serviço que eu, que já tive barco de pesca, falo que está acabando, que é a questão de atar as redes dos barcos. Aqueles pescadores ficam ali, nós conversamos sobre isso, certa vez, eles ficam ali no tempo, atando as redes dos barcos, e aquilo ali gera grandes serviços ali para a população local. Pessoas precisam se especializar, Daniel, por quê? Porque a função está acabando, né? Os novos não têm interesse. Então, na revitalização dessa praça, vai ser feito um grande galpão para que esses pescadores possam ter um local adequado para poder realizar esse tipo de serviço. Recentemente está sendo feito o caminho que dá acesso ao Yacht Clube Jurujuba, que nós chamamos de Cangunga. Todo aquele espaço está sendo revitalizado e vai dar um outro ambiente para aquele local. Na Brasília, vários pontos de encostas também foram feitos. Hoje nós estudamos aquele espaço, porque Jurujuba tem um problema crônico, que é a questão da calçada. Isso é um grande problema. A gente diz ali carinhosamente, para quem é de lá, que a gente diz do caminho do Lavaium, que é ali no Peixe Galo, as pessoas literalmente têm que descer a rua e passar quase que encostadas aos ônibus para poder descer. Está sendo feita uma conversa com um proprietário do antigo Samanguaiá, Paulo, você deve lembrar, para que a gente faça com ele uma contrapartida para ele, que ele ceda parte do terreno dele na parte de cima, para que seja feita uma mão francesa ali de mais ou menos 1 metro, para que seja feita uma calçada e as pessoas que descem do Peixe Galo em direção à Salina possam usar da calçada. E nesse ponto me leva a Brasília, que é um outro local onde não tem calçadas. E hoje está sendo feito um estudo ali para poder fazer ali, como é em Cabo Frio, uma calçada que seja feita de deck de madeira, né? Que liga toda aquela extensão até a pedra que dá acesso ao ponto final. No ponto final foi feita a revitalização da calçada do ponto final e ganhou aquele guarda-corpo de inox que tanto abrilhantou ali o ponto final e se tornou cada vez mais, porque hoje o pessoal chama de mureta de Jurujuba. E diga-se de passagem, eu digo que a mureta de Jurujuba é muito mais bonita do que a mureta da Urca. E no ponto final de Jurujuba também... Não, imagina, pô. E em Jurujuba também a gente vem avançando com a questão dos caminhos, retirada de canos aéreos que eram feitos, que tinham em Jurujuba, que os moradores não conseguiam acessar a comunidade. A Água de Niterói fez um brilhante serviço da retirada desses canos aéreos, e agora é um cano só que atende a toda a população, melhorando o caminho, o acesso a toda a população do ponto final de Jurujuba. Nós temos também no ponto final de Jurujuba uma fábrica que já entrou em processo de negociação também com a massa falida, para que essa fábrica seja desapropriada, é um elefante branco, e a gente precisa de um espaço no ponto final de Jurujuba para que ele seja utilizado de uma maneira geral, não só para a população, mas para que atenda também a um problema que existe hoje no bairro, que é a questão do estacionamento para os moradores. Eu tenho sido muito crítico com a prefeitura, porque os moradores hoje do ponto final de Jurujuba, nos finais de semana, sofrem com a questão do estacionamento, e a prefeitura, de maneira alguma, pode punir esses moradores por não terem onde colocar os seus carros. Essa fábrica hoje, inclusive, ela é quem pode, o morador que pode, ele paga para poder estacionar o carro dentro dessa fábrica. Então, de fato, a gente precisa estudar um projeto para esse espaço, que é enorme, para que possa ser desapropriado e atender aquela população do ponto final. A obra que dá acesso à Fortaleza de Santa Cruz é uma obra que teve um grande problema com a Caixa Econômica Federal. E a prefeitura recentemente assumiu as rédeas dessa obra para que ela volte a ser realizada e finalizada, porque de fato estava feio, nós tivemos ali históricos de acidente naquele ponto, mas a prefeitura até então não tinha nenhum poder de mando sobre a questão daquelas obras. Recentemente, a prefeitura tomou as rédeas e vem assumindo essa obra que é realizada no caminho que dá acesso à Praia de Adão e Eva e à Fortaleza de Santa Cruz, que hoje é um dos principais
pontos turísticos de Niterói. Bem, fiz um pequeno apanhado aqui de todas as coisas que estão para acontecer em Jurujuba, que já aconteceram, mas eu quero aqui lembrar sobre a questão da desapropriação do Morro do Morcego e do Morro da Maçã. Me lembro como se fosse hoje a primeira conversa que eu tive com o prefeito Axel para poder tratar sobre a questão da desapropriação do Morro do Morcego e do Morro da Maçã. Justamente preocupado por uma bandeira, porque sou totalmente contrário à questão da exploração daquele espaço ali pelo setor imobiliário. Sou contrário a esse ponto, não só eu, como o meu pai, o Paulo, na época, me lembro de estar presente lá também. Nós fizemos uma grande manifestação no ponto final para que ali não fosse construído um condomínio de luxo, né, Paulo? Você lembra bem disso? E me preocupa muito com a abertura do morro, Rafael, para que aquele espaço ali ele seja conservado com o histórico que Jurujuba tem. E isso já conversei bastante com o Axel. Jurujuba é um bairro que tem toda a sua história vocacionada aos pescadores, né? E a gente precisa manter esse espaço, essa tradição. Inclusive, sugeri ao Axel para que, na desapropriação dessa fábrica do ponto final, caso ela aconteça, Paulo, a gente faça ali um museu da pesca naquele espaço, para que a gente não perca essa essência, porque as histórias elas vão se perdendo, os moradores eles vão ficando velhos e as histórias antigas elas vão se perdendo. E muito me preocupa a gente manter essa história que pertence ao bairro de Jurujuba, que pertence ao morador e à moradora do bairro de Jurujuba. Então, a desapropriação do Morro do Morcego e da Maçã é para o Andrigo a realização de um grande sonho, enquanto parlamentar da cidade que estou, porque sempre sonhei com aquele espaço ali para ser utilizado por todos os moradores da cidade, e tenho certeza, como costumo dizer, o Morro do Morcego, o Morro da Maçã, Rafael, vai se tornar o principal ponto turístico da cidade de Niterói. Não existe no mundo uma vista tão brilhante como aquela. Os turistas pagam milhões para vir para cá para poder ver aquela vista. Nós temos o privilégio de tê-la. Então, hoje me agrada muito a possibilidade, e isso eu peço, Rafael, através do seu empenho enquanto secretário de Meio Ambiente, para que a gente consiga da melhor maneira possível, aí eu volto à fala do doutor Leonardo, para que a gente tenha a preocupação de que maneira que vai ser feita a exploração daquele espaço, de quem vai dominar aquele espaço. Porque aquilo ali é o coração de Niterói, aquilo ali é um espaço que muitos moradores de Niterói ainda não conhecem, Daniel. Não conhecem. Muitos moradores de Niterói não conhecem aquele espaço. E da melhor maneira possível, a gente precisa ver o melhor para que aquilo seja uso da população, não só de Niterói, mas também população de todas as pessoas que vierem aqui nos visitar. Então, Leandro, parabéns por essa audiência. Aqui é uma fala muito do coração, né? Porque Jurujuba é um local, na minha opinião, muito especial para mim, porque tenho ali grande parte da minha família, se não for a sua totalidade. O meu pai tem um histórico de trabalho dentro daquele bairro, e um é dos bairros que eu mais me dedico aqui no meu dia a dia para poder defender e para poder brigar pelaquela população local. Parabéns, Leandro. Vamos em frente. Obrigado, vereador Andrigo. Paulo, Eduardo, os papéis se inverteram. Hoje ele falou mais de 10 minutos. Eu estava quase falando aqui para concluir. Geralmente a gente faz com Vossa Excelência, mas como eu sei que ele é um apaixonado pelo bairro de Jurujuba, estava até emocionado aqui, a gente deixou fluir. Belíssima fala, legítima. É legítimo. Saudar também a presença do vereador aqui, Dado. Bom, gente, para finalizar nossa audiência, essa é uma discussão que não acaba aqui. A gente vai ter oportunidade ainda de debater esse assunto aqui em segunda discussão na Câmara, então a gente vai aprofundar ainda mais essa matéria. E vou abrir a palavra agora aqui para a Fabiana poder responder aqui aos questionamentos que foram... Não? Já foram respondidos? Não, eu vou responder algumas coisas aqui rapidamente. Favor. Secretário Rafael. Eu não tenho muito hábito de estar presente aqui, mas fico feliz que num momento como esse, independente de posição ou situação, a gente tem um consenso e sabe do grande acerto do governo, do grande ganho que terá a cidade com a criação de um novo parque.
A preocupação com relação à mobilidade é a mesma do governo. Se o governo não puder proibir, ele vai desincentivar, desestimular o uso de carro, de automóveis para o acesso, fomentando cada vez mais o uso da bicicleta. Já possuímos uma malha, né, de bicicleta bem significativa na cidade. Eu não poderia ser injusto aqui, eu esqueci de mencionar a valiosa Guarda Ambiental, sob o comando do nosso coronel Paulo Henrique, o coordenador Jusilei, que também nos auxilia e presta um valioso trabalho na gestão dos nossos parques, das nossas áreas. Daniel, com relação à questão da cobrança, o parque, ele jamais, isso é uma determinação do governo, como todo, nunca será cobrado a entrada. Isso é uma coisa já definida antes de se pensar em desapropriar e se criar um parque. O parque continuará público para acesso para todos os moradores, visitantes, todo mundo. Guarderia, foi mencionado aqui também, é algo que está sendo estudado, vendo os conflitos, os benefícios, inclusive com uma orientação do governo sendo favorável, está sendo feito um estudo, para poder compatibilizar. Se houver conflito de uso, o governo entende, e eu acho que todo mundo aqui entende, que a guarderia presta um serviço bacana para a cidade, mas isso não impede de ela ser desapropriada e se tornar um grande ativo do parque, como a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acredito que o governo, com os estudos que estão sendo apresentados, também serão favoráveis. Como já disse aqui, também reforçando com relação à concessão de serviços, né, como em todos os processos que a Secretaria de Meio Ambiente e o governo ele exerce, serão adotados todos os trâmites legais com a nova legislação de licitação, inclusive, para poder ser feito de forma transparente, né, todos esses serviços e, obviamente, contando com a participação de toda a população e jamais excluindo a população local, que deverá ser incluída nessa gestão. Não faz sentido a gente ofertar, abrir possibilidades de geração de renda e emprego, excluindo os moradores locais. Para mim, na minha concepção, eles terão que ser prioridades nessa concepção. E só com relação a título de informação, mencionar a questão do ICMS ecológico, né, que, obviamente, eu acho que esse parque vai só no ano que vem, né, que vai contabilizar isso? A criação do morcego só contabiliza ano que vem, mas a título de informação, Niterói é o 4º do estado em arrecadação do ICMS ecológico. Eu sempre falo que, de fato, Niterói é o primeiro, porque os 3 primeiros colocados possuem critérios de pontuação, que são mananciais, que Niterói não possui. E tirando esses 3 municípios, Niterói é o primeiro de arrecadação, o 4º, arrecadando esse ano mais de 10 milhões de reais para os cofres. E com relação ao que eu acho que foi posto pelo Tinoco, de alguma manobra, eu acho que foi um recado do governo com a criação do parque, que ali não vai ser permitida a especulação imobiliária. Como já bem dito, era previsto uma construção, tinha zoneamento para tal, só que o governo optou porque isso não aconteça ali e que seja criado um novo parque. E aí, como bem dito aqui, a discussão não acaba hoje. Todo mundo pode e deverá contribuir muito para que realmente a gente tenha um equipamento público de eficiência, qualidade para toda a nossa população. Obrigado, secretário Rafael. Então, me permite aqui, Leandro, por favor, interromper. Eu acho que a gente podia fazer um encaminhamento. Eu abri aqui, o Ricardo abriu para a gente, da assessoria, o zoneamento proposto na lei do uso do solo. E aí a fala da Cíntia tem razão. Se a gente aprovar um plano, a criação do parque antes da lei do uso do solo, não faz o menor sentido a gente ter ZCAs 1 dentro do parque. E aí eu acho que fica como sugestão, o estudo da nossa comissão, conjunto, para a gente reavaliar isso. A Maria falou aqui, né, ainda de forma superficial, acho que nem uma ZPA, mas criar uma coisa de transição, uma área de especial interesse ambiental, não sei, para que o plano de manejo cuide disso, do que ter ali algum, né, eu super entendo, concordo, se vai ser um parque anterior à lei do uso do solo, mesmo que se mantenha esse zoneamento, ele não faz sentido, mas mesmo que se mantenha, o parque vai combatê-lo, mas para que manter? A gente faz junto, pela comissão, uma emenda, pede apoio à equipe técnica lá do Rafael, e a gente dá uma resolvida nessa história. E a pergunta que ficou ali para a Fabiana, se ela quiser só tecer algum comentário, uma vez que tem gente ouvindo, sobre essas
pequenas áreas que ficarão de fora, que continuam sendo APA, para que não aconteça o que aconteceu com a Darcy Ribeiro, Paulo. A gente ter pedaços de uma APA, que ainda, sim, subsiste o plano de manejo da APA, pelo que eu entendi, de 2011, mas queria te ouvir para a gente sanear a dúvida que pode ser de outra pessoa também. Rapidamente, Leandro, me desculpe. Claro. Então, Daniel, a ideia é que a parte que vai ser inserida no parque, que fazia parte da APA, não fará mais parte da APA, não vai haver sobreposição. Então, entendi. Então, isso já está na minuta de lei, né? Já eu acho que é o último artigo que já desafeta a área que era da APA para ser somente parque, até para não ter essa sobreposição, inclusive porque já tem um plano de manejo, já tratava sobre essa área do Morro do Morcego e não ter uma incompatibilidade no que a gente pretendia para lá. Em relação às áreas que não foram incorporadas, elas vão continuar sendo APA. Inclusive, a gente, no final do ano, né, publicou um decreto, né, readequando a APA, que vai ser, na verdade, ela vai ficar agora só a APA das Fortalezas de Santa Cruz e dos Fortes de Rio Branco, né? Vai sair o Morro do Morcego, porque o Morro do Morcego vai sair e vai ficar totalmente dentro do parque. Então, vai continuar havendo a APA, né? Só o Morro do Morcego vai sair dos limites, então a APA vai ter uma nova conformação com a publicação do parque. E Então, elas não vão ser sobrepostas, vão ser unidades que vão ser contíguas, mas não sobrepostas. Não, a APA, o que sobrou da APA, né? Então o parque extinguiu a APA no seu limite. Aí, beleza. Aí você me disse que agora tem um decreto, eu nem sabia, não acompanhei. Fala aí, Maria. Na verdade, esse decreto foi só para readequar o ato de criação da APA do Morro do Morcego, da Fortaleza de Santa Cruz e dos Fortes do Pico e do Rio Branco. A gente retirou do nome o Morro do Morcego, mas ele ainda está dentro da APA. Ele só vai sair quando a lei for assinada e entrar em vigor o artigo que desafeta ele da APA. É só para futuramente não ter o mesmo território em dois nomes e gerar confusão. Não alterou em nada, só readequou com os instrumentos que o SNUC prevê no ato de criação, que, como ele foi criado pela Lei de Uso e Ocupação de 2002, não tinha todos os itens exigidos pelo SNUC. Continua vigente. Continua para o espaço da APA, sim. Sim, mas continua... Não, mas tendo o parque instituído, isso. Mas continua o plano de manejo vigente do que restou. Mas a APA tem zoneamento, então não... Resenha tá boa, hein? Desculpa, gente, era só para entender aqui uma questão técnica do zoneamento. Eu também queria pedir desculpas. Rapidamente, Rafael, eu esqueci de fazer um pedido, eu não sei se a gente pode. Como falei, final de semana, Jurujuba está tendo muito problema de estacionamento, principalmente na questão com os moradores. Por conta todos os restaurantes que tem ali, o Berbigão, o Bicho Papão, Celinas. O que eu ia te pedir? A área da maçã é uma área, aquele portão grande, que tem uma área habitável ali enorme. Se eu não me engano, eu acho que a gente consegue colocar algo em torno ali, desordenado, tá? Uns 200 carros. Eu acho que enquanto não resolve toda essa parte, vê com a prefeitura, se nos finais de semana, para dar um desafogo para os moradores, a princípio, se a gente consegue que os moradores coloquem um carro ali naquele espaço, como a gente poderia fazer, eu não sei, mas é um pedido público que eu estou te fazendo aqui, porque de fato está bem complicado. Os moradores que moram no ponto final, por exemplo, estão parando o carro na várzea, e tem que andar toda aquela área para poder chegar no ponto final. Então, eu não sei se tem essa possibilidade, mas, a princípio, só de maneira assim, inicial, para dar um desafogo até que seja resolvido, se a gente consegue utilizar esse espaço de maneira ordenada, eu acho que pode usar a regional para que faça o cadastramento desses veículos que vão utilizar o espaço e algum funcionário fique responsável, para que o morador tenha esse desafogo, né, de botar o carro ali, porque, de fato, está bem complicado onde parar o carro ali no ponto final. Somente isso. Obrigado, desculpa. Ok, vereador. Bom, então nós vamos começar a sessão daqui a alguns minutos. Então, declaro encerrada essa audiência pública, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.